Bom, estamos aqui com o advogado Dr. Décio Mota. Ele defende o senhor Francisco de Assis no processo da morte da professora Adriana. Então, a gente, de início, quer agradecer ao Dr. Décio Mota por conceder essa entrevista exclusiva aqui ao Portal Campo, ao Em Foco. E aí, o dia 6 será levado a júri popular, né, nesse mês de junho, no dia 9. E o doutor Décio vai trazer aqui em primeira mão para a gente qual é a tese que vai ser defendida pelo de Assis, né? No caso, pelo doutor Décio Mota. Tudo bem, doutor Décio Mota? Como é que o senhor está trabalhando a linha de argumentação nesse caso da morte da professora Adriana? Bom, em primeiro lugar, bom dia, Wesley. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui e poder esclarecer esse tema, porque o tema que envolve as questões criminais, elas são de um caráter popular muito grande, e as pessoas, por estar tão próximo da vida humana e do drama humano, elas sempre fazem seus comentários, fazem seus julgamentos, e muitas vezes esses julgamentos eles são distorcidos, né? Geralmente, quando a gente é muito rápido em julgar, a gente tende a cometer uma grande quantidade de erros. Bom, o processo de Assis ele é um processo, de uma certa forma, um pouco complexo. Mas eu gostaria de dizer para você que, dentro da área processual criminal, existe uma forma das coisas serem feitas. A gente não pode fazer as coisas dentro de um processo criminal como se fosse a toque de caixa, como se fosse tocando uma boiada. Existe uma série de regras, existe uma série de princípios que devem ser seguidos. A Constituição, ela estabelece uma série de valores para que possa alguém ser julgado. O Código de Processo Penal, ele não é uma garantia para punir as pessoas. Ela é uma garantia para que as pessoas sejam punidas, mas com a devida cautela, com a devida presunção da inocência. Toda pessoa que está sendo processada, que está num processo, ela está ali como suspeito. Ela não está ali como culpado, né? E é preciso que a sociedade compreenda isso. Essa é uma das principais questões a ser levantada. Um dos grandes juristas brasileiros, Aldir Lopes Júnior, ele sempre diz: processo é forma, mas essa forma é garantia. E garantia significa regras. E a regra não vale tudo, vale a regra. Para todos, vale a regra. Então, se nós formos acusados, se nós formos suspeitos de alguma prática criminosa, a primeira coisa que nós temos que ter ao nosso dispor são as regras, nossos favores. Você viu agora, por exemplo, o STF anulando todas as conduções coercitivas feitas pelo ex-juiz Sérgio Moro. Você vê processos do juiz Sérgio Moro sendo anulados. E por que tudo isso aconteceu? Porque as regras não foram cumpridas. E uma sociedade civilizada, uma sociedade que busca uma justiça racional, ela tem que cumprir as coisas dentro de um determinado parâmetro. Ela não pode simplesmente pegar alguém, como nos tempos medievais, e punir pelo clamor popular, punir pelos instintos de vingança. Isso não pode acontecer. Então, a primeira regra que a gente começa a estabelecer, dentro de um processo criminal que alguém está sendo suspeito da prática de um crime, é exatamente seguir a forma e a regra processual. Que no caso do de Assis, não foi seguida da forma como deveria ser. Então, nós já temos nesse processo uma grande quantidade de erros para serem questionados, para serem analisados. Por exemplo, nós temos uma prova insuficiente produzida, e uma prova insuficiente significa que há uma impossibilidade de uma condenação justa, né? Que há uma impossibilidade de uma certeza de que o crime tenha sido cometido por aquela pessoa, né?
quando você tem uma prova insuficiente, você não pode dizer que foi fulano, mas também você não pode dizer que não foi. Fica aquela dúvida no ar. E a dúvida, desde os princípios antigos, há um princípio que se coloca aqui, indúbrio pro réu, indúbrio em favor do réu. Porque você já imaginou se na dúvida a gente decidisse a favor do Estado, que é o gigante, que é o dono das normas, que é o dono das regras, que conduz tudo? Seria um absurdo, né? A dúvida sempre tem que ser a favor do réu. Há, inclusive, um princípio chamado indúbrio pro societa, tipo assim, no momento em que eu vou indicar o réu para ser julgado pelo tribunal do júri, e eu tenho dúvida, eu devo decidir a favor do réu ou a favor da sociedade? Ainda hoje se utiliza esse princípio da indúbrio pro societa, em dúvida a favor da sociedade. Mas os juristas modernos, eles questionam isso com uma veemência muito grande, porque não é a questão de você lançar acusações com base em dúvidas. Você tem que ter certezas. Então, no caso, o senhor está levantando a defesa de que não há provas concretas, reais, de que foi de Assis o autor do assassinato da professora Adriana. Sim. Eu vou lhe dar um exemplo muito prático, né? A pessoa que esteve lá no dia do fato, né, nunca sequer ela chegou lá de moto, de capacete e tudo. A pessoa que estava lá no dia do fato nunca sequer tirou o capacete da cabeça. Então, como identificar perfeitamente essa pessoa? Quando nós fazemos identificação nos processos, nós juntamos várias pessoas num determinado local, pessoas de perfil semelhante, e aí nós pegamos a vítima e nós dizemos, quem daqueles ali você acha que é o possível suspeito da prática do crime? E aí, dentre várias pessoas semelhantes, a pessoa vai dizer, não, foi aquele bem dali. Aquele é o que tem um perfil mais próximo de quem cometeu um delito contra mim. Agora imagine, você não vê a cara do sujeito, você não consegue perceber, porque eu acredito que quem está com um capacete na cabeça, não tem como você visualizar nenhum perfil, né? Nenhum perfil físico dele, nenhum perfil do rosto dele. Então, como dizer que foi essa pessoa? Ele não teria sido reconhecido pela esposa dele, as duas? Bom, a das dores, ela teve lá no momento. Mas nós temos que lembrar uma coisa. Existia um conflito entre das dores e o de Assis. Esse conflito ele era motivado por algumas traições. Ele existia um conflito de ódio, de diferença das dores contra o de Assis. Então, às vezes, quando você compra, por exemplo, eu observei que seu carro é prata, não é isso? Eu tenho certeza que quando você comprou o seu carro prata, você passou a ver mais carro prata na rua. Então, quando você tem um desafeto, ou quando você tem alguém que você suspeita que possa querer fazer algo contra você, toda a sua mentalidade é conduzida daquela forma. Nós temos uma forma de pensar que nos induz geralmente ao erro. Eu vou tentar dar um exemplo claro para você. Você está na sua casa, a sua sobrinha, está chovendo muito lá fora, e a sua sobrinha de repente entra no seu quarto, toda molhada, encharcada, e você diz, menina, o que tu estava fazendo na chuva? E aí ela olha para você e diz, tio, eu não estava na chuva, tio. Eu estava no banheiro, tomando banho no chuveiro. Mas olha como é que estava seu pensamento. Aonde estava seu pensamento? Né? Então, é interessante que você veja que nós precisamos ter uma certeza. O jurista Carrara, ele dizia, a prova para condenar, ela tem que ser certa, ela tem que ser milimétrica, ela tem que ser definida. Eu não posso estar julgando em base subjetivo. Eu não posso estar julgando
naquilo que eu acho, naquilo que eu imagino, numa especulação, num indício. Eu tenho que ter algo de concreto. Doutor, se a defesa alega que não houve, possivelmente não houve o crime por parte do suspeito, qual vai ser a justificativa e a defesa dele ter fugido do Piauí? Bom, ele não fugiu do Piauí em momento algum. O de Assis, ele entrou em contato comigo, e no momento em que ele entrou em contato comigo, a resposta que eu dei para ele foi o seguinte: nós vamos lhe apresentar imediatamente na delegacia. E assim foi feito. Ele se apresentou na delegacia, né? Nós temos o direito de permanecer em silêncio, né? Isso é um direito vindo lá do direito americano, questionado várias vezes pela Corte Suprema Americana, conhecido como direitos de Miranda, que é muito mal aplicado aqui no Brasil, né? Que você tem o direito de permanecer em silêncio enquanto se analisa tudo, porque você não sabe que armadilhas preparam, né? Bom, o dia 6, quando ele ligou, a família ligou para mim, eu orientei ele imediatamente a se apresentar, né, na delegacia, e assim foi feito. E ele se apresentou na delegacia. Muitas pessoas utilizaram um argumento muito pejorativo e muito chulo para ser utilizado por juristas. Quando ele diz, não, ele se aproveitou de uma brecha da lei eleitoral. Entenda, a lei ela não tem brechas. A lei ela tem uma série de princípios, uma série de fundamentos que regulamenta todas as situações. Existe uma legislação eleitoral para proteger o processo eleitoral. E naquele momento coincidiu aquela situação, mas não era esse o pensamento dele naquele instante. O pensamento dele naquele instante era exatamente chegar e prestar a informação, chegar até a delegacia e dizer, eu estou aqui, eu não estou fugindo da minha responsabilidade. Então, quando o de Assis chegou na delegacia, porque o fato delitivo, Wesley, ele é muito mais superior do que realmente, às vezes, aquilo que realmente acontece. Então, se você ouve, uma pessoa foi assassinada com 30 facadas, você não pergunta se a pessoa que fez isso é exatamente a pessoa acusada. Você já parte do pressuposto que é aquela pessoa. E cria todo um clamor social, cria todo um clamor de vingança, para você ir para cima de alguém que você não tem a menor certeza. Então, naquele momento, a delegacia foi invadida por pessoas, tanto de todos os lados. A polícia, naquele momento, ela botou uma certa dificuldade para proteger o acusado, né? E nós tivemos que criar uma estratégia para tirar o acusado de dentro da delegacia, porque ele, senão, seria linchado. Eu mesmo, como advogado, eu fiquei com receio de ser linchado, né? Então, naquele momento, ele não poderia ficar aqui. Jamais ele poderia ficar aqui. Então, ele buscou trabalho, o endereço dele permaneceu na casa dele, ele nunca recebeu sequer uma intimação para comparecer a um interrogatório na justiça, né? E ele teve uma prisão decretada à revelia, sem nem sequer ser chamado antes. Uma pessoa que se apresentou à polícia, uma pessoa que foi até lá e disse, eu estou aqui para responder pelas acusações que me fazem, e eu nunca nem ser intimado, isso demonstra uma contradição, um contraste muito grande no atuar do processo. Doutor, além do que você já citou aqui como possível irregularidade no processo, quais são as outras estratégias da defesa para convencer o júri de absolver o suspeito? Bom, nós podemos admitir da possibilidade dele ter se envolvido nesse crime, né? E existem vários tipos de homicídio. A primeira ideia que nós temos é que ele não é autor desse fato. E ele nega totalmente a autoria desse fato, né? Mas o de Assis, ele passava por um processo de separação, onde ele foi constantemente traído, onde ele passou por diversos transtornos psicológicos, né?
Você sabe que são N casos de pessoas que chegam até ao suicídio quando são traídos. E o de Assis era um ótimo pai de família. O de Assis vivia trabalhando, a esposa tinha carro para passear, os filhos recebiam pensão constantemente. Para você ter ideia, Wesley, mesmo depois que ele saiu do Piauí com medo de ser linchado, ele continuou mandando pensão todo mês para o filho. Uma pessoa que tem uma maldade no coração, que tem uma maldade de vingança, ele não tem essas condutas, né? Então, ele vivia tomando remédios controlados, ele vivia sofrendo transtornos psicológicos, né? E a mulher continuava difamando e traindo ele. Há diversas testemunhas no processo que comprovam isso. Você trabalha com a possibilidade de reduzir pena ou de absolver? Nós trabalhamos, num primeiro momento, em demonstrar que não existe autoria do de Assis sobre o fato criminoso, como também de demonstrar que, se porventura o júri entender que haja alguma responsabilidade dele, essa responsabilidade ela foi praticamente conduzida por transtorno psicológico, onde você perdeu totalmente a racionalidade, onde você não tinha uma capacidade perfeita de entender o que estava acontecendo.